Olá, eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Você sabia que a única escola do país especializada na formação e valorização do associativismo foi criada no Espírito Santo? A Escola de Associativismo faz 10 anos este ano e sobre esse assunto conversamos hoje com Agostinho Rocha, diretor da instituição. Seja muito bem-vindo, Agostinho. Uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre esse lindo projeto de desenvolvimento de pessoas, de sociedade, através do associativismo. Uma honra real. São 10 anos, né, a trajetória da escola. Então, como é que nasceu essa iniciativa? Qual era o propósito dela? Ela nasce, a princípio, no coração e na cabeça de um grande líder empresarial aqui do Espírito Santo chamado Sérgio Rogério de Castro. Ele, há alguns anos atrás, bem antes desses 10 anos que hoje estamos comemorando, já pensava nisso e já cuidava disso. Ele foi um líder empresarial que não apenas se preocupou em fazer com que o negócio dele prosperasse, mas ele tinha um cuidado muito especial em fazer com que as pessoas prosperassem, que a sociedade prosperasse, porque ele tinha um sonho de um Brasil melhor. E aí a escola nasce primeiro no coração e na cabeça dele. E ele acaba conseguindo transformar esse sonho numa realidade que hoje, eu falo junto com a equipe que a gente tem de voluntários, a escola nasce essencialmente com voluntários. É uma obra voluntária de empresários que acreditam no sonho do Sérgio Rogério de Castro e que se junta a nós para construir um ambiente onde as pessoas se preocupem mais com o coletivo, mais com o nós do que com o eu. Então ela nasce assim, na cabeça, e depois vira realidade. E ela vira a realidade há uns 10 anos atrás, dentro de uma instituição que o Sérgio Rogério ajudou a construir, que é a Federação da Indústria do Estado do Espírito Santo. Ele, como bom industrial, buscava se associar para fazer boas relações. E dentro da Federação da Indústria, da FINDES, através do IEL, que é um instituto que existe dentro da Federação da Indústria, uma das casas da Federação da Indústria, ele começa a construir o sonho dele, que tem vários produtos que são entregues para a sociedade. E assim nasce dessa forma. E ao longo desses 10 anos, de que forma que a escola de associativismo foi ajudando a construir, né, ajudando no desenvolvimento econômico do Estado, né? Veja bem, o que acontece com a escola, ela tem como proposta desenvolver uma prática de associativismo em alto nível. A gente tem muito a preocupação de fazer com que as pessoas queiram estar juntas por um propósito. Então esse é o grande desafio. É você estar porque é importante não só para mim, mas porque é importante para mim também, mas é importante para os outros. E aí o que acontece? A gente vai construindo um mecanismo de fortalecimento do propósito. E através do propósito que nós conseguimos engajar pessoas, engajar grupos em direção a algo maior do que o eu. Né? E assim, ela nasce de uma forma especial porque ela se ocupa em provocar uma mudança de comportamento, um comportamento voltado para a coletividade dentro de 3 instituições, olhando para 3 ecossistemas, eu gosto de dizer assim. As associações de bairro, associações de moradores, as associações de hospitais filantrópicos e as associações empresariais. Então a gente tentou buscar um olhar, através da lente do Sérgio Rogério, um olhar para essas 3 coletividades que precisam se comunicar.
Porque não adianta você ter um bom projeto empresarial se ele não comunica com a sociedade que ele está inserido. Então ele tem que se comunicar com a associação de bairro. E não adianta você ter um bom projeto de associação de bairro se ele não se comunica com uma associação que visa a saúde da sociedade, que são os hospitais filantrópicos. Então é algo que faz muita diferença na vida das pessoas. Isso nos dá muita satisfação. Sim. E como é que são os cursos na escola, né? Essas capacitações, esses cursos de formação, como funciona a escola? Então vamos lá. Quando o Sérgio pensou essa escola, ele pensou em algumas coisas, ele pensou uma coisa muito prática. E é interessante eu colocar para você, olha só que coisa especial. Ele pensava assim, ele não pensava numa escola a princípio, ele pensava, eu vou fazer um repositório onde eu vou juntar várias informações, vídeos, textos, artigos sobre associativismo, onde as pessoas vão poder beber dessa fonte. Então a gente queria ser uma interface. E aí nessa busca ele descobriu que não tinha ninguém no mundo que fazia isso. Por isso que nasce a escola, né? Porque ele achava assim, não, isso alguém já pensou, ninguém tinha pensado. E aí ela nasce com uma metodologia. Então ele pensava assim, eu vou fazer uma pílula de associativismo que seria um breve texto para falar sobre a importância, por exemplo, de você ter cuidado com seus relatórios financeiros, ou a importância de você ter um estatuto, ou a importância de eu ter uma sede. E aí ele foi pensando nisso, então nós fomos fazer, foram criados à época módulos que falavam de pílulas de associativismo, algumas palestras foram desenvolvidas e nós sempre tivemos o cuidado, por isso que a escola tem muito colaborador de conteúdo, mas muita gente boa no estado do Espírito Santo ligada ao associativismo faz parte da escola. Aí eu vou arriscar até citar alguns nomes, Lucas Isoton, o Léo de Castro, que é o Leonardo de Castro, que é filho do Sérgio, né? Cris Samorini, que foi a última presidente da Federação da Indústria do Estado do Espírito Santo. A gente tem o próprio atual presidente, Paulo Baraona. Então nós temos várias pessoas ligadas à metal mecânica, né, ligadas às padarias, que foram se juntando e se tornaram colaboradores de conteúdo. E aí os conteúdos são criados assim, a gente pega depoimentos das pessoas, da importância, vou pegar um exemplo, a importância de uma sede. Aí eu converso com pessoas, eu pego uma associação que tem uma sede boa, por exemplo, Sindifer, que é o sindicato patronal do setor metal mecânico. E ele tem uma sede robusta, a construção civil tem umas, né? E a gente busca essas pessoas e conversa com elas e fala assim, por que você fez isso? Por que você investiu esse dinheiro para ter esse espaço? Aí a gente ouve, porque o associado, ele precisa ter um lugar para chamar de minha casa, sabe? Tal qual quando você, num movimento religioso, você congrega numa igreja, é a sua casa, é a casa que a gente fala do ponto de vista, né, cristão, é a casa espiritual, a casa de Deus. Então você tem que ter a casa da indústria. E aí a casa da indústria hoje é a Federação da Indústria. Mas você tem a casa da indústria metal mecânica, que é o Sindifer, e assim vai. Então a gente montou também os nossos conteúdos do cursos baseado nessas experiências. E aí nós temos hoje 20 módulos que aborda, vamos pegar assim, desde um tema muito atual que é ESG, chamado também de ESG, né? Até a importância de uma sede, que foi o nosso primeiro módulo. Por que você tem que ter uma sede? Isso há 10 anos atrás, isso era muito relevante. E olha que nós temos hoje um grande desafio, é estar nos atualizando. Porque há 10 anos atrás, quando você dizia a importância de uma sede, sem esse avanço tecnológico tão grande, trazido inclusive com a própria pandemia, aquilo era algo muito relevante. Hoje talvez a pessoa repense, não, eu posso trabalhar num coworking. Isso pode ser uma boa solução. Agora, uma associação num coworking, como é que eu faço uma festa de confraternização? Não dá para ser um coworking. Então a gente tenta levar esses conteúdos diversos, são 20 módulos, a gente pode depois citá-los, mas que chegam às pessoas através de conversa. Aula é conversa, eu falo enquanto professor, né? E eu gosto muito de dizer
que uma das minhas formações é em ciências sociais. E ciências sociais a gente aprende um bocado de filosofia, e filosofia é amor ao conhecimento. E a gente só ensina quem a gente ama, não é? Então a gente entende que a escola também, além de fazer um negócio, ela tem uma contribuição como um ato de amor, porque ela espera que as pessoas vivam uma sociedade melhor. Esse é o grande sonho, que é o sonho que hoje a gente busca viver, assim, até como assim, esse é um legado do Sérgio Rogério de Castro, e a gente quer viver isso e transformar. Tem um palestrante bem tradicional aqui no Brasil, que ele costuma dizer que a gente, imortal, a gente nunca vai ser, porque a imortalidade a gente não vai conseguir, porque inexoravelmente iremos morrer, mas a gente pode ser eterno, e a gente vai ser eterno na obra que a gente realizar. E eu fico assim extremamente honrado de poder, nesse tempo, estar tornando o Sérgio Rogério, que criou a Escola de Sucesso e Vida, um pouco eterno, que a gente vai estar lembrando dele, falando dele para as pessoas. E isso deixa a gente muito, muito feliz e muito orgulhoso, sabe? Aquele orgulho que enche o coração de alegria. E vem crescendo, né? O alcance da escola, né? Ela está se popularizando e tem alcançado outros estados, pessoas de outros estados. Me conta essa parte, tipo, até onde a escola já chegou. Legal, olha só que bacana. A escola ela nasce para ser mundial. Inclusive, se você pegar o nosso endereço, é escoladeassociativismo.com. A gente não nasce nem .com.br, é que a gente pensava no nós. Sérgio Rogério pensava mundo. Ele falava, isso é uma coisa que precisa chegar no mundo. Então, e a gente tem conseguido, se a gente pensa global, mas nasce local. Tudo é assim. Nasce pequeno e vai crescendo. Começar, né? E começa local. E aí o nosso grande cliente no começo da jornada realmente foram as associações empresariais. Por conta da força que o Sérgio Rogério de Castro tinha e tem, que mesmo não estando mais entre nós ainda tem, junto à comunidade empresarial, que é onde ele viveu, onde ele passou a vida dele, lutou e construiu algo que hoje eu arrisco dizer quase um império, né? Que está aqui no Espírito Santo, está no Nordeste, enfim. É uma empresa extremamente robusta e muito qualificada. E aí o que aconteceu? A gente nasce local e a gente vai, ao longo da jornada, formando parcerias. E essas parcerias fizeram com que nós alcançássemos pessoas em outras fronteiras. Um exemplo, uma grande parceria que tivemos foi com o Sebrae. O Sebrae foi um grande parceiro empresarial, que ele vem através do foco empresarial, e a gente consegue convencer o Sebrae de que ter boas associações favorece o pequeno negócio, que é o negócio do Sebrae. E aí ele veio num projeto e nos aportou recurso para que nós desenvolvêssemos alguns módulos que iam ao encontro do interesse de um bom empreendedor, porque a gente vai ensinar métodos, técnicas, como toda escola. A escola de inglês ensina inglês, né? A escola de português ensina português, nós ensinamos associativismo dentro das nossas lentes, das nossas convicções. E aí a gente foi alcançando outros players. Agora, a grande virada, ela se dá com a pandemia. Por que a gente aumenta tanto a nossa fronteira? Além da gente ter essa parceria com o Sebrae, que a princípio o foco era chegar nos pequenos empreendedores, nós começamos a chegar em pequenas associações. E a pandemia fez com que nós nos reinventássemos. Nós usávamos um modelo presencial tradicional, onde nós marcávamos o encontro, cada módulo tem duração de 2 horas, um tiro curto, tá certo? De tempo, a carga horária é pequena, então nós nos reuníamos, tratava de algum tema, e esse conjunto de módulos formava uma capacitação inteira. Se você somar o tempo de 2 horas de cada módulo em 20 módulos, você já tem uma carga horária extremamente relevante para um conteúdo bem diverso. E aí nós pegávamos e nós passamos a alcançar essas associações de outros estados. Por quê? Porque a pandemia fez com que nós mudássemos o modelo. Ao invés de ser presencial, passou a ser online, síncrono. E assim, você tem 2 formas de chegar no EAD, né, na educação à distância. Ela pode ser assíncrona e pode ser síncrona.
E quando ela é assíncrona, é quando a gente monta um curso e não sabe a hora que vai passar. E pô, montei uma aula de inglês, estou ensinando o verbo to be para alguém. E eu ensino, né, os pronomes pessoais e tudo mais. E ali fica o tempo todo disponível. Você quer aprender um pouquinho, entra aqui lá, quero saber um pouquinho sobre o verbo to be, você entra e lê e assiste aquilo. Isso é um método assíncrono. Em qualquer tempo, em qualquer hora, você entra, se matricula e assiste. A pandemia nos obrigou a fazer isso síncrono. E por dois motivos. Motivo número um é porque nós não tínhamos condições financeiras de montar uma tecnologia assíncrona. Ela é muito mais dispendiosa, mais complexa. Sim. Né? E aí nós montamos uma metodologia síncrona que se pressupõe. Você marca um horário, você vai ter uma aula de 7 da noite às 9, 19 às 21. E você marca, disponibiliza, a gente tem uma equipe de marketing extremamente qualificada dentro da escola e de voluntários que monta e a gente distribui isso não só através da parceria, por exemplo, da parceria que fizemos com o Sebrae, e isso chega às associações, e aí eles começaram a participar. Então eles entram no horário, naquele horário, 7 horas, é recebido como se fosse uma sala de aula. E naquele momento ele vai ter um bate-papo que é coletivo, como uma sala, só que virtual. Então a pandemia é o grande impulsionador da abrangência da escola. A escola hoje, ela está atuando em vários estados da federação, porque as pessoas têm essa facilidade. Às vezes nosso curso é 8 horas da manhã, às vezes nosso encontro é 7 da noite, às vezes é 5 da tarde, dependendo da conveniência e da nossa capacidade também de divulgação. Por exemplo, estar aqui com você é um presente para nós. Você vai estar nos ajudando a alcançar, provavelmente, potenciais interessados nesse tema, que vão nos procurar e uma vez chegando perto da gente, eles vão olhar e vão avaliar, e nós vamos sempre respeitar, né, quando ele assistir o encontro, se ele achar aquilo é relevante, ele volta. Se ele não achar, a gente vai falar. Vai voltar, né? Isso aí, normalmente volta e volta muito, muito. Todos os módulos são muito carregados. Isso é um privilégio que a gente tem tido. E o que vocês recebem de feedback dessas associações? Às vezes consegue acompanhar a evolução delas, ver no que elas se tornaram? Olha, a gente recebe não só feedback, mas a gente recebe desafios delas. Porque às vezes a gente mais, né? A gente às vezes monta uma estratégia de levar um determinado conteúdo para um grupo de pessoas, tá certo? Então você monta lá, por exemplo, a importância da governança, né? Tem um módulo nosso que é assim, não é só o presidente que tem que trabalhar, que às vezes fica assim, você é o presidente, se vira aí. E a gente fala, não pode ser assim. Então a gente montou isso aí. Então você leva esse conteúdo para as pessoas e elas vão se interessando por mais módulos e a gente vai alcançando, e aí eles têm dado para a gente feedback do sentido, foi muito bom, mas eu queria também aprender como eu faço um relatório financeiro. Como é que eu faço um balanço? Aí a gente fala, puxa vida, isso é um assunto que eu não abrangi. E nós estamos agora, isso aqui é até uma novidade, estou trazendo em primeira mão para vocês, está em curso uma trilha de conhecimento focado para a gestão e olhando para o procedimento. Sabe aquela coisa meio mão na massa? Como é que eu faço um balancete? É pegar uma planilha, mostrar para a pessoa e tal. E eu quero fazer assim um complemento especial à sua pergunta, além do feedback, né, que são sempre muito positivos. As parcerias que a gente faz com que nós alcancemos, às vezes, pessoas que jamais alcançaríamos. Posso dar o exemplo de duas parcerias? Uma parceria espetacular que nós tivemos com o Sicoob. O Sicoob tem um produto chamado edital. É um edital um edital focado para atender às associações. E uma vez descobrimos isso, que o Sicoob tinha isso, que ela aporta financeiramente recursos, porque precisa de recursos para chegar e montar as estruturas. E nós fizemos um projeto com eles, o 6º edital do ano passado, e nós montamos focado nas associações de catadores, de reciclados. Atingimos o estado inteiro. E aí nós fomos descobrindo que tinha inclusive alguns conteúdos que quando a gente fala
para o empresário que está numa federação da indústria, que está na federação do comércio ou na federação da agricultura, ele já está num estágio que aquele conteúdo já não é tão atraente, mas que para esse público foi extremamente precioso. Então esse foi um feedback que, sabe, eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Esse é o meu perfil. E assim, eu fico muito feliz. Eu costumo dizer para as pessoas que felicidade vale muito mais do que dinheiro. E normalmente a gente só descobre isso quando a gente está muito velho. Eu descobri isso desde novo. Então eu tenho prazer de fazer as coisas que eu faço. Faço porque gosto, faço porque vale a pena. E aí essa parceria com o Cicobi fez nós alcançarmos esse público. E esse público nos desafiou a fazer uma trilha. E um público extremamente importante, Exato. Porque dentro desse contexto de ESG, né, em inglês, né, eles são estratégicos. Exatamente. E a gente tinha o prazer de nos encontros, que eles pediam para ser de manhã, nós trabalhamos muito cedo, então vamos começar o curso 7 da manhã. Então nós tínhamos que botar o nosso professor na sala às 7 da manhã, sorrindo. Oi, como está? Tudo bem? Às vezes cansado, com sono, mas né, fazendo aquele papel de energizador. E essa parceria com o Cicobi fez com que nós alcançássemos pessoas que de fato precisavam. E isso deu uma energia extraordinária. E aí mais um outro apoiador, porque a escola ela vive de apoio. Ela é uma instituição sem fins lucrativos. Então a gente não vende curso. Então quem é que mantém o nosso negócio? Os nossos apoiadores. Aí nós temos vários apoiadores. Nós temos o Instituto Américo Boaz, nós temos a AMAR, nós temos o Instituto, que inclusive é a própria Fibrasa, a gente tem a Federação da Indústria, a gente tem o Sebrae, a gente tem o Cicobi, a gente tem a Suzano, a gente tem o Sincades. Eu espero em Deus que não tenha esquecido de algum. Depois você, por favor, cita. Mas essas associações vão e vêm nos desafiando. Eu sempre costumo dizer o seguinte, você quer apoiar o projeto? Eu chego, por exemplo, no Boaz e falo para a vice-presidente dela, Duda Boaz, conhecida, e eu falo para ela, não é só o dinheiro que conta, é a sua cobrança, é a sua participação, é os projetos que você nos desafia, é que vai fazer com que nós cresçamos. E nós tivemos uma outra experiência maravilhosa, foi com a Suzano. A Suzano aportou um recurso, apoiou a escola, apoiou o projeto, mas nós não queremos só a oferta, a gente quer o desafio. E aí nós montamos uma trilha específica, igual fizemos para o Cicobi, fizemos uma trilha para os catadores reciclados, fizemos uma trilha para as comunidades quilombolas que saem daqui, da Suzano, e vai até o sul da Bahia. Aí nós já rompemos a fronteira, lotamos as salas com 100 pessoas, interessadíssimas e precisando daquele conhecimento. Então, o mais emocionante para nós era você falar, puxa vida, eu estou contando alguma coisa que a pessoa quer ouvir, que ela está feliz em ouvir. Então, e que ela precisa ouvir. Tem coisa que você quer, né? Eu falo que o dilema da sociedade, também aprendi isso com um palestrante, que o dilema da sociedade é quero, devo e posso. Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não devo, mas não quero. Então, às vezes ele quer aquilo, mas ele não precisa daquilo, você precisa calibrar isso. E aí com a Suzano nós alcançamos de forma síncrona, nessas aulas que a gente monta um horário, lotamos as salas, tivemos um resultado e um feedback extraordinário, e isso fez com que nós recebêssemos não só feedback muito relevante, como esta semana passada tivemos um encontro com a equipe institucional da Suzano que quero manter o projeto e eu quero que você chegue, sabe aonde? Nas comunidades indígenas. Olha só que precioso a gente poder trabalhar e levar conhecimento à associativista e aprender, que a gente não vai lá só esse ano, não temos essa pretensão de achar que nós sabemos tudo, nós não sabemos quase nada. O fato é isso. Como você disse, às vezes eles mesmos apresentam as questões, os problemas para vocês pensarem. Exatamente, exatamente. E elas falam assim, olha só, quando eu olho assim, eu fico pensando assim, a gente sair daqui do Espírito Santo, daqui de Vitória, e chegar, por exemplo, talvez numa associação, na aldeia indígena, lá do sul da Bahia. Ou a primeira nós vamos fazer é aqui mesmo, no nosso quintal, aqui em Aracruz. Nós vamos fazer, e esse foi um pedido da Suzano. Eu quero que os primeiros sejam presenciais, porque essa
conexão de humano para humano, para esse ecossistema, para esse público, é muito relevante. Então a gente precisa conquistá-lo para ele falar assim, agora eu converso com você de longe. Agora você é relevante. Agora eu sei. Eu também sou muito assim. Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente sinestésica. Eu gosto de conversar, eu estou aqui me resistindo para não tocar em você. Que eu gosto de conversar tocando as pessoas. Não é que é uma característica. Tem essa coisa, né? É que é uma característica. Eu falo que às vezes eu estou fora do Brasil e ouço várias vezes Don't Touch Me, porque as pessoas não querem que eu toque nela. E eu estou tocando, mas nesse caso nós vamos montar algumas salas presenciais, vamos sair daqui, vamos lá na aldeia e vamos fazer um encontro lá e começar a conquistar o amor ao conhecimento. Sabe, quando eu falei lá de filosofia... Vocês já sabem alguma coisa, já tem associação lá? É um ambiente ainda muito cru? Como você sabe alguma coisa nesse sentido? Olha só a pesquisa que a gente fez com esse público. Com esse público? Eles já são associativistas por cultura. Culturalmente eles já vivem em comunidade. O que a gente quer levar para ele é falar assim, como é que eu faço, por exemplo, para receber, que a gente está numa sociedade capitalista, como é que eu faço para receber um aporte de uma empresa, por exemplo, do tamanho da Suzano, aqui, se eu não sei fazer um relatório, se eu não sei levar para ele um feedback, se eu não sei fazer para ele, se eu não estou constituído oficialmente, como é que eu vou repassar? Eu vou passar para o cacique fulano? Não posso, eu vou ter que passar para uma instituição, então ele tem que saber que tem que ter um CNPJ, e isso nós queremos levar para mostrar para ele a relevância de andar organizado. Sabe quando as pessoas se juntam e falam assim, eu tenho interesse coletivo, mas eu tenho uma organização técnica, eu tenho organização jurídica, eu existo juridicamente, senão por exemplo, se eu sou um grande investidor, como é que eu vou aportar num projeto social um recurso? Eu preciso de ter uma resposta, porque eu preciso comprovar que aquele recurso foi para lá. Ah, não, mas às vezes eu passo isso, a minha indústria, ela fica na região da Grande Terra Vermelha, e às vezes te ajuda por caridade. Quando eu quero ajudar institucionalmente, aquela associação, ela tem que existir, ela tem que ter um CNPJ, ela tem que ter um relatório, ela tem que existir formalmente, tem que ser limpinha do ponto de vista documental. E aí, quando eu vou fazer isso, eu preciso que essas pessoas precisam saber disso, porque senão eu não consigo fazer um aporte significativo naquilo. Então, o que a gente tem visto? Que instituições como Cicobi, como a própria Suzano, a Vale do Rio Doce, que ajuda, que está ali, né, com várias associações que ela passa, e quando a indústria passa, quando o homem passa, ele leva progresso, mas ele leva impacto. Então, como é que eu faço para ser relevante e esse impacto ser mitigado e voltar para a sociedade? Então, eu acho que isso é que a gente tem feito de forma muito, muito forte. E a gente espera chegar em todo canto do mundo. Já nós vamos traduzir isso, né, para outras línguas, né? Daqui a pouco vem essa demanda. E vai para além da questão jurídica também, né? Porque quando você está organizado, né, um grupo em prol de lutar por pautas afins, né? Você se articula melhor em todos os sentidos, porque você evita, às vezes, um mal entendido, por exemplo, um grupo quer de uma forma, outro grupo quer de outra. Quando você está na associação, esse diálogo ele vai ser mais redondo, vai ser mais assertivo, e assim também você vai crescendo e vai também ajudando o mercado, desenvolvendo um mercado em torno dessa associação. Vai muito mais do que só ser uma instituição, né? De ter um CNPJ, né? Vou te dar um exemplo. Nós temos um módulo que se chama Defesa de Interesse, uma ação legítima. Havia um tempo no Brasil que quando você falava em defesa de interesse, confundia com lobby. E lobby é uma coisa que é proibida por lei no Brasil. Em outros países é normal. E aí o que a gente constrói dentro vou falar das associações empresariais, e aí vale para tudo. Defesa de interesse é uma ação legítima. E assim, numa associação empresarial, eu busco para fazer uma defesa de interesse para o mundo do trabalho, para o processo produtivo. Mas eu não posso me esquecer que no mundo do trabalho
tem uma outra associação que faz defesa de interesse, que são os sindicatos laborais, e que é legítimo essas pessoas fazerem a defesa de interesse do mundo laboral, como é legítimo o empresário fazer defesa do mundo produtivo, do mundo da produção. E aí vale para a associação de moradores. Então, defesa de interesse é algo que é muito importante, que a gente precisa fazer, e fazer sem medo. É fazer assim, respeitando o outro. Você pode até não concordar com o que o outro está trazendo, mas você precisa entender que no paradigma dele, na lente que ele está usando, ele está vendo uma realidade diferente da sua, que se eu olho daqui para aí, eu estou vendo uma coisa, se eu olho daqui para lá, eu estou vendo outra. Percebe? Então, a gente busca, nesse conjunto de encontros, fazer com que as pessoas se respeitem mais. Que as pessoas busquem construir um mundo, de fato, muito, muito melhor. Esse é o Até nosso... porque, assim, de forma desorganizada, são muitos os empresários, são muitos os trabalhadores, cada um vai tender para um lado. Então, quando você está organizado, até para dialogar entre essas duas, vamos dizer assim, classes, né, organizada melhor, né? Claro. A conversa vai fluir, né? Com certeza. Bom, encerrando, quais são os projetos futuros da escola de associativismo? Olha só. Tem um que eu falo assim, que é que eu tenho um carinho especialíssimo. Eu falo que a escola de associativismo, ela nasce dentro da Federação da Indústria, mas ela não é da indústria. Sim. Né? Ela é um outro ente, ela é um outro CNPJ. E lá na federação nós costumamos dizer que na federação nós não somos associados, nós somos acionistas. Porque a gente paga, eu, industrial, pago para aquela empresa chamada Fins cuidar de alguns interesses de todo o ecossistema. Uns pagam mais, outros menos, por conta da sua própria musculatura. E dentro da federação, tanto da indústria, mas também a Federação FEComércio, né, Federação da Agricultura, Federação do Transporte, existem escolas. Né? Então você tem escola, você tem o Senar, né, que ensina na agricultura, você tem o Senat, que ensina no transporte, você tem SESI, Senai, você tem o SESC, que ensina o Senac, que ensina no comércio, e tem o SESI, Senai, que ensina na indústria. Então eu acho que assim, o projeto, nós temos vários projetos, a gente tem o cuidado de ter um PTO, que é um plano de trabalho e orçamento, e a gente faz um plano, porque a escola ela possui um conselho de administração só de empresários voluntários, em que a gente pega todo ano esse nosso planejamento para o ano seguinte e submete ao conselho, e esse conselho formado por essas federações, esses patrocinadores aos quais eu já citei anteriormente, eles validam esse projeto. Mas tem um que eu tenho muito carinho, muito especial, que nós estamos trabalhando fortemente, que nós certamente vamos começar ano que vem, que é trabalhar um circuito de associativismo da escola, com os modos da escola, nas escolas do SESI Senai. Bacana. E eu acho que esse é o grande projeto que a gente tem bem próximo, né? É de fazer com que nós comecemos a trabalhar o associativismo nas séries iniciais, lá no ensino fundamental. A trilha já está pronta. Isso me deixa muito feliz. Eu gosto de olhar ali para ali e falar assim, como eu sou feliz com isso. Assim, uma gratidão muito grande. Assim, eu primeiro agradeço sempre a Deus, porque é Ele que me coloca nos lugares onde eu vou poder realizar algumas coisas. Eu só realizo por Ele, né? Porque é tudo dele. E porque Ele coloca pessoas muito, muito boas na minha vida. E aí o SESI, Senai tem sido um parceiro estratégico. Então nós já montamos a trilha para começar a rodar na escola. O SESI tem escolas de referência, são escolas com uma metodologia extremamente diversificada, e lá vai ter, dentro da formação de empreendedores, que tem feira do empreendedor, daria para eu falar aqui horas e horas sobre isso, mas nós vamos colocar ali um conteúdo extracurricular que vai estar dentro da formação empreendedora, pegando a criança do quarto ano ali, começando do ensino, quando a gente chama Fundamental 1, e nós vamos começar a levar conteúdos com jogos,
E aí nós vamos mudar a metodologia, não vai ser esse bate-papo, porque não é andragogia, é pedagogia, é para as crianças. Então nós vamos alcançar essas crianças e nós vamos fazer com que essas crianças comecem a primeiro discutir um pouco o associativismo. Depois a gente vai falar assim, como é que é o associativismo na sua casa? A sua família é uma associação. Né? E como é que isso transborda para o seu prédio? Como isso transborda para o seu bairro? Como é que isso transborda para a sociedade, para o seu estado, para o seu país e no mundo? Então nós vamos começar a criar uma nova geração. Então eu falo assim, quando eu olho para o futuro, eu fico extremamente, mas sim, muito agradecido. Primeiro a Deus e segundo por Ele ter colocado na nossa vida a Findes, junto com o SESI Senai, que está apoiando esse projeto. E eu falo isso quando eu tenho oportunidade de estar perto dos nossos governantes. O governador do estado, o secretário de Ciência e Tecnologia, que é parceiro, o secretário de Educação. Eu falo, meu sonho é um dia a gente rodar um bom piloto com os 13 mil alunos que a Rede SESI tem, tá certo? E esse piloto ser algo extremamente exitoso para que daqui a um pouco nós chegar no 1 milhão de alunos que a rede estadual tem. E aí nós vamos formar uma geração nova com foco no coletivo, sabe? É aquele esforço, ele vai entender, esse esforço é individual, mas é em favor do coletivo. Então eu falo que esse eu acho que é o grande projeto. Eu não estou preocupado, tecnologia, essas coisas, tudo vão vir naturalmente. A gente tem que ter um projeto que pense em pessoas melhores. E assim, talvez para encerrar, eu posso dizer assim, eu acho que a gente pode até não ter, vou pegar a minha geração, nós fizemos tanta bobagem no planeta que eu acho que nós meio estragamos nosso planeta, né? Efeito estufa, não sei o quê. Então a gente não fez um mundo melhor para os nossos filhos. Nós estragamos um pouco o mundo, mas nós podemos e devemos fazer filhos melhores para esse mundo que a gente fez, porque aí nós vamos ter um mundo de novo e o círculo vai ser virtuoso. Estou muito feliz de estar aqui, muito agradecido pela tua atenção e pela audiência, ter aí um pouco de tempo para nos ouvir. Não, a gente que agradece. Muito obrigada mesmo pela participação. Bom, para você que está em casa e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse sbrasil.com.br, nos siga em nossas redes sociais e até a próxima.